Bom, gente, acho que dá para a gente começar. Tá todo mundo me ouvindo aí certinho? Tá. Tem gente entrando ainda aqui. Mas, beleza, beleza. Acho que todo mundo confirmou já. Tranquilo, então. A gente vai fazer o mesmo procedimento que já está acontecendo nas outras matérias, tá? Vocês têm alguns trabalhos lá que estão sendo feitos, que eu passei para vocês irem desenvolvendo, né? Tinham dois trabalhos, duas plantas para ir fazendo. E o que eu pensei em hoje, eu não vou passar nada para vocês, porque acho que vocês têm essas duas, tem algumas coisas para fazer nelas ainda. E a minha intenção é fazer o que hoje? Para a gente tirar a dúvida, tá? Já teve algumas pessoas me perguntando como fazer algumas coisas que não estava conseguindo. Então, a intenção, a gente vai tirar a dúvida, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte: vocês têm o chat aí do lado, né, que vocês podem, a gente vai conversando. O pessoal já perguntou aqui, Bianca, o trabalho, por enquanto, não vai ser preciso ser enviado, tá? Eu vou ver uma maneira, até porque a gente não viu ainda como vocês salvarem isso em PDF ou alguma outra forma para mandar, né? Ou a gente vai estudar ainda, tá? Por enquanto, eu quero que vocês pratiquem um pouco, tá? Então, a gente vai tirar essas dúvidas que vocês têm hoje, se tiverem dúvidas, para a semana que vem, eu passar um outro exercício, aí a gente começar a fazer uns atendimentos desses trabalhos, e aí sim vocês vão me enviar. Mas a gente vai fazer uma aula antes para eu mostrar para vocês como salvar ou como gravar esses arquivos, tá? Lívia, eu não consigo mandar o link porque eu tenho ele já baixado já tenho ele gravado no computador, tá? Eu tenho o arquivo, o instalador dele, eu não tenho o link de onde eu baixei, tá? Mas geralmente você consegue baixar esses arquivos pelo arquivos do torrent, tá? Que eles vêm, mas só toma cuidado com o vírus, tá? Ou faz aquela forma que eu tinha comentado com vocês em sala, que a Autodesk ela disponibiliza uma versão para estudante, tá? Você precisa fazer um cadastro dentro da Autodesk lá certinho, vai pedir as informações que são necessárias e você baixa o arquivo, baixa o AutoCAD, tá? O 2019 ou 2020, já que eles têm disponível. Ele é uma versão para estudante, tá? Pode ser usado tranquilamente esse arquivo, tá bom? Rodrigo, não foi bem um trabalho, foram exercícios que foram passados em sala de aula, né? Que a gente estava discutindo na última aula, tá? Foram exercícios. E eu quero que vocês façam e refaçam isso aí. Eu vou estar mostrando, se alguém tiver alguma dúvida, a respeito de alguns comandos lá, como fazer alguma coisinha. Teve gente que me perguntou como que faço para fazer janelas, alguma coisa. Vamos tirar algumas dúvidas a respeito da aula aqui, algumas coisas assim. E aí depois eu vou mostrar dentro do AutoCAD, eu vou disponibilizar uma tela para vocês aí, eu vou fazendo e vou falando, e vocês vão vendo e se tiver alguma dúvida, sanar essa dúvida. Tá? Eu vou fazer isso, Pedro, tá? Eu vou colocar ali na tela daqui a pouco, e aí eu já faço certinho, vocês vão vendo, eu vou fazendo e vou narrando para vocês, tá? Fica com a tela do AutoCAD, vocês vendo aí, tá? E eu vou narrando, e vocês vão acompanhando, tá? Depois eu vou disponibilizar essa aula lá pelo Moodle para vocês, tá? Com essas videoaulas, então já serve como um apoio para vocês trabalharem. Algumas situações estão acontecendo, tem gente que não tem o AutoCAD, né? Foi isso que eu falei, tenta baixar pela Autodesk. E o que eu ia fazer? Eu ia gravar isso para vocês e disponibilizar isso aí num CD, um DVD para vocês instalarem. Mas agora, na situação que está agora, a gente não pode fazer isso, né? Não tem como correr o risco de a gente estar tendo contato com as pessoas, vocês estão vendo como é que está a situação. Então, tenta baixar o link pelo site da Autodesk, tá? Não tem nada complicado, como eu já falei,
Vou repetir, você vai fazer um cadastro, ele vai pedir um cadastro, vai disponibilizar por um certo tempo isso aí, e você baixa ele por enquanto, tá? Outra situação que foi colocada em questão, pessoas que não têm computador. Aí fica meio complicado, né? A gente não tem como falar para vocês assim, como que você vai fazer? Não tem como, tá? É uma ferramenta que a gente precisa para trabalho, não só para AutoCAD, vai ter outros programas que você não está trabalhando, a gente precisa do computador, tá? Eu sei que não é uma ferramenta de trabalho barata, mas para a gente é necessária, tá? Rodrigo colocou que tem algumas medidas que não batem aqui. Dá uma olhadinha na questão do exercício de novo, Rodrigo, porque é para todas as medidas estar batendo. Tá? Pode ser que alguma coisinha, não sei, pelo menos até onde eu conferi, estavam batendo todas as medidas. Mas faz ajuste, é para vocês praticarem mesmo. Eu não vou estar cobrando isso aí, então é para vocês praticarem. Tá? Então dá uma olhadinha certinho lá, às vezes faz algum ajuste, se for coisa pequena, ajusta essa medida para fechar com o teu projeto. Deixa eu só ver aqui o que o Ria escreveu. Acho que você consegue jogar arquivos no Drive para gerar um. Tá. Isso aí é só você entrar no site da Autodesk. Você entrou no site da Autodesk direto, você consegue baixar. Tá? Não tem problema. O Thiago colocou que você pode usar o Mega Drive. Também pode, para você baixar. Vocês vão achar a melhor maneira para fazer isso. Se você conseguir baixar pela internet, ótimo. Se conseguir baixar pelo site do Autodesk, ótimo. O AutoCAD é AutoCAD. Da onde ele vem, no nosso caso, para estudo, não tem problema. Tá? Diego, aí você vai ter que dar uma olhadinha, mas tem sim. Tem. Geralmente, quando você for baixar, você pede para baixar com o crack, você tem que tomar cuidado para ver a respeito do AutoCAD, se o seu computador é 32 bits, é 64 bits, tá? Se às vezes tem gente que tem um computador um pouquinho inferior, tem que dar uma olhada se ele vai suportar o AutoCAD 2009, o AutoCAD 2020 que vai estar disponível, tá? Tem alguns computadores, se forem muito antigos, alguma coisa assim, ele pode ser que comece a dar conflito, alguma coisa, e você não consiga instalar, tá? Rodrigo, dá uma olhadinha que eu falei para você, faz ajustes, tá? Ria, com relação às medidas, eu não mostrei para vocês, mas o que vocês quiserem ir aprendendo e adiantando em cima do que foi passado, não tem problema, pode ir adiantando sem problema nenhum. Eu quero que vocês pratiquem agora, tá bom? Quero que vocês pratiquem. A versão mais recente que deve ter disponível, o AutoCAD disponível, deve ser a 2020. Tá? Porque eles vão disponibilizando ano a ano, chega no final de 2019, eles lançam o 2020. No final de 2020 vai lançar o 2019. Tá? Mas se você tiver uma versão que você queira baixar alguma outra 16, né, se colocou 16, 17, alguma coisa, sem problema nenhum. Eu falei, a interface que a gente tem é a mesma. Tá? Se você pegar o 2015 e pegar o 2019, a interface dele é a mesma. Tá bom? Não tem problema, os comandos não mudam. A única coisa que eu vou frisar de novo e pedir para vocês, baixem o programa em inglês. Tá? O programa em português, os comandos diferem na hora de a gente acionar eles. Tá? Eles têm que ser em português e os comandos eles não batem com o que eu passo para vocês. Então, tem que ser o AutoCAD em inglês. Tá? Olha lá, o Lucas falou que conseguiu baixar já. Ótimo, tá? Sem problema. E é o 2020 que está disponível. Tá? Júlio, se achou 2017, pode baixar o 2017, sem problema nenhum. Para a gente ir trabalhando, o que vocês conseguirem, tá? Vão baixando e vão trabalhando, certo? O português, Bianca, não é complicado, tá? Existe uma forma de a gente fazer, você tem que digitar, antes de todos os comandos, você digitar underline, que o programa ele aceita o nome deles em inglês. Mas tem muita coisa que a gente vai trabalhar depois que precisa, que são diferentes, tá? Então, baixa o inglês. Como eu falei no começo, quando a gente começou lá, inglês, mas é daquela forma. Em inglês tem move, que é mover, trim, que é cortar. Então, são comandos,
São nomes bem básicos que não tem problema. Mover, copiar, copy, rotate, são comandos que não tem problema, tá? Ótimo, Matheus, 2017 está ótimo, tá? Com o 2D que a gente trabalha é mais que o suficiente, tá bom? Alguém tem mais alguma dúvida? Pode partir para a planta. Como é que vocês estão? Vocês estão conseguindo fazer as plantas? Foi colocado aqui pelo Rodrigo que teve alguma coisinha que está errada. Pode estar dando alguma diferença, tá? Algum comando que vocês estão com uma dificuldade maior de fazer, eu já abro o AutoCAD aqui e a gente dá uma olhadinha junto nele. Alguém tem alguma dificuldade maior em algum dos comandos? Tranquilo? Vocês acham interessante eu fazer uma geral disso aí, de todos os comandos? Aí eu já jogo para vocês a questão que foi perguntado. Tá? Que foi perguntado como fazer janela, como fazer porta, tá bom? Então, a hora que eu abrir a janela do AutoCAD aqui para vocês, só clicam na janela lá que ela vai ficar, toda ela na tela de vocês, para ela ficar maior, né, para vocês conseguirem visualizar isso. Tá, ok? Então, eu vou falando aqui, depois a gente volta de novo aqui, e com certeza aparecem mais algumas dúvidas para vocês, tá? Eu vou estar abrindo ele aqui, tá? Bom, esse aqui foi o exercício que eu passei para vocês, né? Um deles, o primeiro, tá? Eu vou falar rapidinho dele aqui. As medidas aqui estavam todas batendo. Quando eu falei para vocês com respeito às portas, a gente deixa todas essas portas aqui uma boneca de 5 centímetros, tá? Pode ser colocado 10? Pode, tá? Não tem problema. Isso aqui é uma boneca para você ter a abertura da porta, para o trinco da porta depois não bater na parede, tá? Então, 5 centímetros, e a princípio, para a gente trabalhar aqui, trabalharia com 80 centímetros. A questão da porta. Vamos abrir uma janela, tá? Todos os trabalhos que eu estou passando para vocês, a maioria deles está acontecendo o seguinte. Eu estou jogando um ambiente com uma parede centralizada. Como que eu posso fazer uma janela? Vamos fazer uma janela aqui de 2 metros, tá? De 2 metros. Se eu entrar com DI, aqui que é a distância, para eu saber o tamanho da minha parede, eu tenho 3,35 metros. A gente fazer uma janela de 2 metros, o método mais fácil é fazer o quê? Vou entrar com uma linha, eu acho o midpoint aqui já com F3 ligado, e eu vou fazer uma linha de base que eu tenho aqui, certo? No meio dessa parede. Se eu vou fazer uma janela de 2 metros, eu preciso ter 1 metro para o meu lado direito e 1 metro para o meu lado esquerdo. Como que eu faço isso? Eu entro com o comando offset, ó, e enter, e eu vou digitar o valor, tá? Se é uma janela de 2 metros, eu preciso digitar o valor de 1. E enter. Por quê? Porque eu quero jogar esse meu ponto de base. 1 metro para cá e 1 metro para o meu lado direito. Certo? Não esqueçam, quando for trabalhar com offset, ó, enter, e já entra com o valor. Ele está pedindo o valor para vocês. Não esqueçam disso. Às vezes, alguma dessas medidazinhas pequenininhas de 0,1, 0,02 centímetros ou milímetros que dá diferença no projeto, às vezes pode ser isso. Tá? Voltando para a janela. Essa linha foi uma linha de base que eu fiz. Então, eu deleto ela normal, venho aqui no teclado, deleto, e agora eu preciso criar uma janela. Quando a gente vai fazer uma janela em um espaço de uma edificação normal, eu tenho uma parede, eu preciso fazer o que para eu ter o espaço da janela? Cortar uma janela. Como que eu corto? Trim. TR. Certo? Então, eu aciono o comando, enter 2 vezes, e eu apago a minha parede. Certo? E finalizo o comando. Então, eu criei um vão da minha janela. Agora, eu preciso criar uma nomenclatura que eu uso para janela. Então, eu venho lá no meu layer de janela que eu criei, entro com o comando linha, line, né? Enter, clico no primeiro ponto. Deixa eu habilitar uma coisa aqui.
E depois clico no segundo ponto, Enter. Depois eu venho aqui de novo e clico aqui de novo. A ilustração, a legenda de janela que a gente tem, gente, sempre são duas linhas no meio. Não são três, não é uma, não é quatro. São duas linhas no centro das duas linhas para demonstrar que a gente tem uma janela, certo? Como que eu faço? Eu uso o offset, Enter, e eu jogo .06. Podem ver aqui do lado. Ó, .06 e Enter. Eu jogo 0,6 para cá e jogo 0,6 para cá. Então, para dentro e para dentro. Tá? Não existe uma regra, uma norma que fale que tem que ser quanto tem que ser isso. Tá? A gente acaba colocando na maneira que a gente vai criar a nossa forma de trabalho. Tá? O meu jeito de fazer isso aqui ficou legal para mim na minha visualização, na minha leitura de projeto. É assim que eu trabalho. Tá? Com relação, vamos fazer uma porta aqui. Uma porta. Falei para vocês, eu preciso ter aqui 0,5. Então, o que eu faço? Vocês estão lembrados que nas aulas eu falei para vocês, a gente utiliza muitas linhas de base, muitas linhas de apoio no AutoCAD. Tá? Aqui é uma outra situação. O que eu faço? Eu tenho 5, vamos jogar 10 centímetros aqui de boneca. Então, offset de novo, Enter, ponto 10. Enter, eu quero jogar essa linha, ponto 10 para cá. Aí eu preciso estender essa linha até a minha linha de baixo de base. Como que eu faço? Lembra? Extend, EX, e entro duas vezes de novo. Aí eu clico na linha que eu quero estender. Certo? E finalizo. Esse restante de linha eu quero apagar. Como que eu apago? Trim, TR, Enter. Tá? Enter duas vezes e clico na linha aqui e apago. Tá? Eu quero fazer uma porta de 90 centímetros. Como que eu faço agora? Offset, Enter, ponto 9 e Enter. Então, essa linha eu quero que ela venha 90 centímetros para cá. Ok? E aí eu preciso fazer o que aqui de novo? Cortar. Então, trim, tá? E Enter duas vezes e corto as duas linhas. Eu tenho a minha porta aqui. Isso aqui, depois, uma situação que vocês estiverem trabalhando, como está uma parte dela aqui, a gente está indo para fora, eu preciso ter uma linha aqui que é uma soleira. Tá ok? Certo? Então, acho que com relação a isso aqui, como fazer essas janelas, é bem simples, tá? É fazer com calma. A gente utiliza 4 comandos para isso. O comando de linha, o comando trim, fillet e offset. São os 4 comandos que a gente utiliza para fazer esses exercícios. Tá ok? Certo? Eu vou voltar lá para a tela, lá a gente vai ver se tem alguma dúvida a respeito disso, depois eu vou para o outro exercício que a gente estava fazendo. Tá bom? Bom, pessoal, voltamos aqui. Deixa eu ver as dúvidas que vocês têm aqui, a gente já vai tirando aqui as dúvidas, tá? Tá tudo ok? Rodrigo, tá fazendo a primeira pergunta aqui. No caso de retângulo, tá? Ela fica uma linha em cima da outra, tá? Vai ficar uma linha em cima da outra. Então, deixa eu voltar lá no AutoCAD de novo para mostrar para vocês isso. Bom, vamos voltar lá, eu vou abrir a janela do AutoCAD de novo. E eu vou mostrar aqui, ó. A gente tem a situação que a gente fez uma janela. Se eu colocar um retângulo aqui, o comando REC, para esse retângulo, ele vai pedir 2 pontos para mim. Eu posso simplesmente clicar aqui e clicar aqui, certo? Eu tenho, digamos assim, a minha janela aqui. Aí acontece uma seguinte situação, que a gente tem muito problema com isso depois com os alunos. Essa linha aqui, ó, que vocês estão vendo, gente, tá? Essa linhazinha aqui, ó, o que acontece? Isso não é janela, tá? Se você olhar em uma janela de uma edificação, o que tem aqui é parede, certo? E na hora da impressão, quando você for fazer a impressão, se você deixou aqui como janela, aqui vai sair uma linha mais espessa, o azul, uma linha mais espessa,
E geralmente, a parte das esquadrias, portas e janelas são linhas mais finas. Acaba saindo uma linha bem fininha aqui. O AutoCAD ele não distingue se você está fazendo parede, se você está fazendo janela, se você está fazendo porta, vegetação, texto, tá? Ele não identifica isso. Ele identifica o quê? Cor e a configuração de impressão, certo? Então, por isso que o retângulo aqui, eu não aconselho, tá? Então, para fazer, linha normal, linha de novo, refazendo para vocês entenderem e gravarem aí, tá? Aí, offset, entre ponto 06. Eu jogo aqui para dentro e aqui para dentro. E eu tenho a minha janela de novo, ok? Certo? Bom, vamos lá. Tá? Tranquilo. Pedro, você colocou lá, se tem problema, tem que ser 10 ou tem que ser 5. É uma questão de profissional isso, na verdade, tá? Você coloca 10 centímetros, você vai ter 10 centímetros da boneca, da parede, e você tem mais 5 do batente. Se você coloca 5 de boneca, você tem mais 5 do batente e fica final com 10, tá? Não tem problema nenhum, se você quiser jogar com 10, se quiser jogar com 5, tá? É só isso, a gente tem esse espaço entre a porta e a parede justamente para que você abrir ela para ela não bater o trinco na parede, tá? Por enquanto, Diego, essa questão de colocar um quarto de circunferência aqui na abertura, tudo, se você quiser fazer o arco para você colocar essa abertura, tudo bem. Se não quiser, por enquanto, não precisa, tá ok? Deixa eu ver aqui. Tem que colocar as medidas na planta? Não precisa colocar agora, tá? Pode ser, Rodrigo. O que eu falei, a gente trabalha com muita linha de base, tá? Trabalha com muita linha de base. É só tomar cuidado com essa situação. Às vezes deixar lá como uma linha sobreposta na outra, depois na hora da impressão ele sair errado. Tá bom? A Caroline pediu para eu explicar de novo a respeito dos layers. Tá? Eu vou abrir a tela para vocês de novo aqui e vou explicar a respeito dos layers. Tá ok? Bom, eu vou abrir um arquivo novo aqui. Tá? Aqui a gente tem o AutoCAD normal, bonitinho lá, sem nenhum layer ainda ativo, ok? Então, para a gente começar a trabalhar, eu preciso sempre estar criando layers para o meu desenho. Vocês viram nos outros aqui, se a gente puxar, eu tenho vários layers. No outro trabalhinho que eu passei para vocês, eu também tenho vários layers. Então, em um arquivo novo, para a gente criar os layers, eu tenho aqui, ó, propriedades dos layers, tá? Então, eu vou clicar aqui, ele vai abrir uma janela, que é a janela de criação e configuração dos layers, certo? Sempre vai aparecer o layer 0, tá? Que é o layer já padrão do AutoCAD, ele sempre vai aparecer para mim. Então, eu quero criar um layer novo. Se eu... New Layer. Tá? Se criar um layer novo, você só vai clicar aqui, e aí ele já aparece para você aqui, ó, para você já... nomear o layer aqui. Vamos fazer isso, vamos colocar aqui. Parede. Certo? Aí eu tenho aqui color. Eu clico em cima do quadradinho das cores. Tá? Ele aparece todas essas cores aqui. Eu tenho mais duas opções aqui de True Colors e Color Books. Não vão mexer nisso agora por causa da impressão. Tá? Nessa janela de Index Color que eu tenho aqui, eu tenho 255 cores diferentes de combinações que o AutoCAD me traz. Já configurado com o número. Podem ver que aparece aqui, ó, embaixo do cursor, ó, 49, 39, 37, 47. Então, dessa linha aqui, ó, para baixo eu tenho cores ímpares. Daqui para cima eu tenho todas as cores pares. Então, eu tenho todas as cores aqui. E nessa parte de baixo aqui, ó, eu tenho a cor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Tá? E aí aqui já começa na 10, seria 10, 11, 12, 13, fazendo essa inversão. Tá? E na linha de baixo aqui eu tenho 250, 251, 52, 253, 254 e 255, quase não aparece aqui. Tá? Então eu tenho 255 cores diferentes. Você colocou lá a parede. Eu quero
deixar na cor azul, a parede. Ok. Tá? Eu quero um layer novo. Janela. Eu venho aqui, clico na cor, eu quero que minha janela seja a cor amarelo. Então, amarelo. Eu quero uma outra aqui agora, vamos lá, texto. Quero que o texto que eu vou utilizar ele seja na cor vermelha. E assim por diante, tá? A criação deles é tranquilo. Aqui a gente vai ter algumas opções que eu tenho. Se eu quiser deixar como layer ativo, tá? A minha parede, bonitinho. Eu tenho opções aqui de eu deixar ele ligado ou desligado, ele vai sumir na minha tela. Opa, sumiu mesmo. Aqui. Certo? Se eu ligar ou desligar aqui, vejam que ele vai apagar a lâmpadazinha. Eu clico, ele acende. Eu clico, ele apaga. Tá? Isso ele vai fazer o quê? Ele vai simplesmente ocultar da minha tela. O freeze, que seria para você congelar o layer. Aí o congelar o layer é diferente. Ele vai sumir, você não consegue fazer alteração nenhuma nele. Tá? Se você movimentar esse layer, alguma coisa, depois dele ter apagado, ele fica fixado. E o look, tá? Aqui ele apaga a lâmpadazinha. A lâmpadazinha não, parece um solzinho, ele congela e ele abre ele. E o look, que seria para você travar um layer, tá? Você não consegue fazer nada com ele, tá? Então, essa parte aqui dos layers que a gente trabalha, tá? Eu finalizei aqui, eu posso vir no xizinho, fechar, depois eu tenho a barra de layer aqui, ó. Os layers que eu criei lá, eles estão disponíveis aqui. Eu quero utilizar no layer de texto, eu clico no texto. Então, se eu vier aqui fazer algumas linhas, deixa eu desligar aqui, ele vai sair no layer de... Eu seleciono ele aqui, olha lá, ó, texto. Se eu quiser fazer parede, eu venho aqui no layer de parede e faço o layer de parede, certo? Então, se eu clicar aqui, ó, vai aparecer lá, tá no layer de texto. Se eu clicar aqui, layer de parede. Se eu clicar em mais de um, ele vai aparecer lá que tem, tá duplicado, então ele não especifica o layer que eu quero. Tá ok? Então, beleza. Voltamos de novo lá para a nossa telinha. Mais dúvidas? A questão, Diego, de colocar a linha com as cotas, isso é uma coisa que a gente vai ver para frente, tá? Vamos se basear e ter como parâmetro agora o que a gente viu. Ferramentas de desenho e ferramentas de edição, tá? Depois tem muita coisa para a gente ver ainda. A gente tem a parte da cotagem do desenho, como configurar a cota, como configurar a impressão, como configurar a achura, como configurar bloco, tem muita coisa para a gente ver. Tá? Então, vamos vendo por partes. Se eu explico isso agora para vocês, na questão das linhas e das cotas, entra uma questão de escala também no meio, relacionada ao teu desenho que você está fazendo. Cada um deles é relacionado a desenho, então ele acaba complicando um pouco se eu falar isso agora. Tá? Então, ele vai confundir vocês um pouquinho. Tá bom? Mais alguma dúvida? Tranquilo? Olha lá. Opa, fui para baixo aqui. Pedro, aí não tem como a gente fazer milagre, né? É uma ferramenta de trabalho da faculdade. Na situação que está agora, a Unimar ela sempre disponibiliza o laboratório para que os alunos utilizem, né? Lá já tem disponível o AutoCAD, lá vocês podem estar utilizando. Mas falando de novo, a situação que está acontecendo agora, eu sinceramente eu não aconselho a estar muito exposto com relação a estar frequentando alguns espaços que tem muita aglomeração de gente, né? Então, a gente vai fazer de alguma forma que não seja ninguém prejudicado, tá? Mas é uma situação que tem que prever isso aí já e tem que correr atrás já o quanto antes, tá? Aquilo que a gente falou no começo, a questão do computador e a questão do AutoCAD. O AutoCAD, a Autodesk disponibiliza, tranquilo. Computador, isso não tem como a Unimar disponibilizar um computador, um notebook, digamos assim, para cada um levar para casa, e fica complicado de estar indo lá, tá?
Então, vai ter que pensar de alguma forma aí de a gente trabalhar, tá? Mas vão deixando, me deixando a par de tudo isso que vai acontecendo. Eu tenho, não tenho, como é que eu faço, como é que eu não faço, tá? Vamos conversando a respeito dessas situações e a gente vai tentando acertar. Mas não se preocupe que ninguém vai ser prejudicado, tá? Mas não é que ninguém vai ser prejudicado também, que não precisa correr atrás e tentar resolver esse probleminha, tá? Como eu falei no começo da conversa nossa, eu sei que não é uma ferramenta barata, tá? Mas, se você tem algum outro computador em casa, alguma coisa assim, um inferior um pouquinho, baixe uma versão mais antiga do AutoCAD que ele funciona normal, tá bom? Mais alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida a respeito dos comandos? Precisa rever os comandos? Está tranquilo? Não precisa? Tá? Vou fazer o seguinte, eu vou abrir de novo aquele outro exercício lá que tinha as portas, alguma coisa, e vou falar bem rapidamente sobre ele, tá? E a gente vai ver se alguém tem mais alguma dúvida ou não. Se não, a gente já libera vocês, a gente já pode finalizar a conversa, tá? Eu vou abrir de novo. Não entendi, Thiago. A gente vai marcar, Vitória, já para a semana que vem, eu vou marcar mais uma videoaula com vocês e eu vou passar um conteúdo novo, tá? Eu vou passar, não vai ficar só nessa de ficar praticando linhazinha, cortar, trabalhar com fillet, tipo de coisa, não, tá? A partir da semana que vem a gente já entra, porque vocês tinham, na verdade, esses dois exercícios, eles eram para a semana passada e eram para essa semana, a programação era essa, tá? Por isso que eu estou fazendo essa conversa com vocês. Mas para a semana que vem, a gente já vai entrar com conteúdo novo, tá bom? A gente já entra com conteúdo novo para poder ir trabalhando, certo? E eu acredito que seja melhor a gente usar essas conversas nossas nos dias das nossas aulas mesmo, tá? Aí vocês não saem dessa rotina, continuam tendo a mesma programação que já tinha toda semana e fica melhor. A diferença é que a gente tenta fazer ela mais cedo, né? Por 7h30 com toda a turma. Não precisa ter aquela divisão que a gente tem lá de A e B. Tá? Não, Leonardo, toda vez que você vai fazer, você, digamos assim, em teoria, você precisa fazer os layers de novo. Mas, quer ver, eu vou... Deixa eu abrir aqui o AutoCAD de novo aqui para vocês verem uma coisa. Tá? Bom, aqui eu criei alguns layers, certo? Eu vou só apagar esse aqui e vou abrir um arquivo novo mais uma vez. Tá? Então, ó, vejam que eu não tenho nenhum layer aqui, certo? Eu estou num arquivo novo, bonitinho, para começar a desenhar. Aí o que o Leonardo perguntou, mas eu preciso vir aqui e fazer tudo aquilo lá de novo? Em teoria, sim, mas quer ver? Ó, eu vou abrir um outro... Não, vamos abrir esse aqui. Eu vou abrir um trabalho que eu já tenho feito aqui, um projeto que eu tenho ele já montado aqui, onde eu tenho todos os layers. Aí o que que eu faço? Eu posso vir aqui, ó, um Ctrl+C, e venho aqui e copio essa planta. Tá? Simplesmente Ctrl+C, copiei, e venho lá no meu arquivo novo. E venho aqui, Ctrl+V. E colei ele aqui. Tá? Olha lá, ele está aqui no meu arquivo novo. Certo? Eu vou abrir os layers. Ele puxou os layers que eu tinha lá naquele outro arquivo. Aí eu posso vir aqui, deleto todo o meu desenho que eu tenho, eu continuo com o arquivo limpo, só que eu já tenho os layers prontos. Tá certo? Então você pode copiar, você faz uma vez em um arquivo, você pode deixar um arquivo de modelo, se você quiser, dentro das pastas que você vai organizar, deixa um arquivo configurado com os layers, e cada vez que você for trabalhar, você salva, você vai lá e copia e cola no seu arquivo novo. Ok? Bom, vamos voltar lá. O tipo de linha, Caroline, a gente vai ver ainda, tá? A linha tracejada, a linha de traço, ponto, 2 pontos, linha. A gente vai ver isso aí, como fazer essa alteração.
Na verdade, a gente não usa ainda, porque a maioria disso aí trabalha com projeção. Então, a gente não vai usar isso agora. Fica tranquilo que depois a gente vê. Tá? Laís, não mexe, só mexe naquilo que eu falei lá. É a criação do layer, o nome do layer e a cor do layer. Tá? Só isso. Depois a gente vai ver a respeito de espessura de linha na impressão relacionado à cor. Vocês vão acabar vendo ainda na questão do desenho técnico. Eu comentei com vocês um pouco em aula, mas no desenho técnico, o que precisa ter uma linha mais espessa, ter uma linha mais fina, para você ter profundidade no desenho. Aquela relação de linha mais grossa sempre está mais próximo, relacionado ao que eu estou vendo ou ao que eu estou cortando. A linha mais fina vai estar mais distante, sempre no meu ponto da minha vista. Então, se eu tenho uma linha fina e uma linha mais clara, quer dizer que essa linha, eu estou enxergando ela mais distante um pouco. Tudo que está mais espesso e mais escuro, digamos assim, essas são as linhas que estão mais próximas ao nosso campo de visão. Tá? Mas não se preocupe agora, a gente vai ver isso aí, vocês vão ver isso aí no desenho técnico também ainda. A gente vai ver isso ainda, tá? Vamos deixar a parte técnica do desenho técnico mesmo para o andamento das aulas do desenho técnico do Desarc que vocês têm, ok? Vamos ver mais alguma coisa aqui. Tá. Isabela, você colocou aqui, ó, que quando você aperta o comando linha, não aparece a caixinha branca lá para colocar a medida, certo? Aperta F12, ela vai voltar, tá? Algumas coisinhas que possam dar erro na hora que vocês estiverem trabalhando, quer ver, eu vou abrir aqui de novo o AutoCAD para vocês. Vamos voltar lá. Vamos lá, que a gente já estava vendo aqui, ó. Pode ver, se eu digitar linha, ó, L, ele está aparecendo. Se eu tirar o F12, deixa eu cancelar aqui, ó, ele aparece só aqui, certo? Se caso isso não estiver acontecendo, você tem ele aqui na linha de comando aqui embaixo, ó. Certo? Outra coisinha, podem ver que o meu cursor, ele está se movimentando como eu estou movimentando, vocês não estão vendo, né? Mas eu estou movimentando ele está bem uniforme. Vejam como que ele vai ficar agora, parece que ele está pulando. Tá? Se isso acontecer, vocês apertam o F9, tá? O F9 ele pode dar esse probleminha na hora que vocês estiverem trabalhando, tá? Então são duas teclas, às vezes, que vocês apertam sem querer, e pode acontecer isso, F9 ou F12. Bom? Mais alguma coisa? Eu vou abrir de novo o segundo exercício que eu passei para vocês lá, para falar alguma coisinha sobre ele, e a gente já volta aqui já. Bom, esse foi o segundo exercício que eu passei para vocês. Ele tem bastante elementos aqui que a gente ainda não viu, tá? A questão das cotas, de medidas internas, na verdade. Vocês vão perceber que as portas, elas estão mais detalhadas, tá? Mas isso aqui eu fiz, isso aqui já, eu estava com um tempinho sobrando, eu montei essas portinhas, tá? Não precisa vocês fazerem esse detalhamento agora, tá bom? Do arco, que foi perguntado, como fazer a questão do arco, tá? Se alguém quiser fazer esse arco, a gente usa lá o comando A, Enter, ele vai pedir sempre 3 pontos para vocês, tá? Você tem um primeiro ponto, um segundo ponto e um terceiro ponto. Opa, puxou do lado errado. Então tem o primeiro, segundo e o terceiro. Está pegando um ponto errado aqui, gente. Então tem o primeiro, o segundo e o terceiro ponto, tá? Aí eu tenho a projeção da porta, tá bom? Se vocês notarem, vocês vão ver, se eu tirar a medida aqui, ó, DI, eu tenho aqui, ó, 5 centímetros e eu tenho aqui 5 centímetros.
Essa situação eu não consigo colocar 10, por quê? Porque o meu corredor aqui ele tem 1 metro. Então eu coloco 5 para cá, 5 para cá, ele acaba sobrando o tamanho da porta que eu tenho. Tá ok? Então sempre as portas no canto, pode ser com 5, pode ser com 10. As janelas, elas estão todas no meio das paredes. Aqui eu tenho 1,5 por 1,20 por 90. 1,5, tá? É o tamanho da porta. 1,20 é a altura dela com relação a que eu tenho no chão. E 90 é a altura do peitoril. É do piso até onde a janela começa. Aonde a janela começa, eu tenho 1,20 m para cima. No nosso caso, em planta baixa, a única medida que vocês vão estar utilizando é a primeira medida aqui de 1,5. Tá? Se eu colocar lá DI, para eu saber a distância, eu tenho 1,5 m. Tá certo? Está especificado aqui o layer e a cor. É para fazer, nesse exercício que eu passei para vocês, é para utilizar esses layers aqui e é para utilizar essas cores aqui. Layer 1 é um layer que você possa ter um desnível, tá, aqui na lavanderia. O layer 2, ele é um desnível também, só que ele é um pouco mais alto, que é um desnível da garagem, certo? Parede de 15 centímetros e parede de 25. Quando eu tenho divisa de terreno, que a gente está vendo aqui, ó, isso é uma divisa. Eu tenho uma parede de 25 centímetros. Tá? Então, ó, DI, Enter, 25 centímetros. Todas as outras paredes que eu tenho no projeto são de 15 centímetros. Todas elas, certo? Então, eu tenho parede de 25 somente aqui do meu lado, olhando de frente e do lado direito. Tá ok? Certo? Essa janela aqui onde tem a porta. Então eu falei, eu tenho 5 centímetros, depois eu tenho 1,10 m. Essa distância aqui, ó, é a distância que eu preciso ter o espaço da janela. Eu faço uma linha no meio, tá? Essa janela aqui, ela está sem a medida, ela tem 1 metro, se não me engano, 1,5 m. Então, se eu tenho 1,5 m, eu tenho 75 centímetros para cá e 75 para o lado direito. Então, eu vou lá, offset, enter, ponto 75, ou 0,75, tá? Jogo do lado esquerdo, jogo do lado direito, corto as paredes e faço as linhas normal como tem que ser. Tá ok? Isso vão fazendo, refazendo, depois coloca as portas, corta, tenta desenhar as portas, tá? O próximo passo que a gente vai fazer vai ser a colocação dos blocos, tá? São blocos que a gente tem em projeto. Bloco de plantas, de carro, pia, vaso, mesa, tudo que a gente tem para a gente fazer o layout de um projeto, tá? Mas isso a gente vai ver para frente ainda, certo? Bom, então vamos voltar lá. Bom, voltamos aqui. Vamos ver. Carolina, a questão do preenchimento são achuras que a gente utiliza. Essas achuras também envolvem uma questão de escala, tá? Então, a partir da semana que vem a gente já começa a ver conteúdo novo, tá? São as achuras, são os blocos, textos, tá? São as coisas que a gente vai ver para complementar a questão dos projetos, tá? Então, vamos passo a passo aí para não confundir vocês. Eu sei que tem gente na turma que acaba indo mais rápido um pouco, tem gente que acaba se batendo um pouquinho, tá? Mas vamos tentar andar numa linha aí que todo mundo consiga seguir junto. Então, não é bom a gente não começar a pular alguns passos, que senão depois prejudica os outros, tá bom? Mas nada impede, gente, que vocês vejam um vídeo aula pela internet, que você acaba vendo como faz algumas coisas, tá bom? Fiquem à vontade. Se tiverem dúvidas, alguma coisa assim, também pode me perguntando, tá? 5 centímetros no corredor, se o corredor tiver 1 metro, tem que ser 5 centímetros, porque você tem 5 centímetros de batente também. Então, você tem 10 de um lado, 10 do outro, a tua porta é de 80, tá? Se você tiver um corredor de 1,10 m, aí se você quiser fazer com 10, você pode fazer também. Isso vai depender do tamanho da sua porta, tá bom? Mais alguma dúvida? Tranquilo, gente?
Tá? Tudo beleza? Então a gente vai fazer o seguinte. Fiquem antenados com relação ao Moodle, tá? Que se precisar alguma coisa eu vou passando lá. Surgiu uma dúvida, sei lá, um exemplo de como querer fazer uma porta de correio, um exemplo. Você está fazendo, puxou na internet alguma coisa, está praticando como faz uma porta de correio, um exemplo. Puta, não tenho contato, nada do Salmão, como é que eu faço tal? Lá no Moodle vocês têm como mandar mensagem para a gente, para os professores, tá? Então pode colocar mensagem lá que eu estou vendo todo dia essas mensagens, 2 vezes, 3 vezes por dia. Eu tenho que ficar, como a gente não pode sair de casa, eu tenho ficado no computador praticamente quase que o dia todo. Então, vendo alguma mensagem, eu já respondo direto para vocês, mas vamos tentar fazer os nossos contatos todos pelo Moodle, tá? Que sigam todos registrados lá, e até para a gente depois, se precisar procurar alguma coisa que teve alguma questão que a gente teve que responder ou sanar com vocês, a gente tem isso arquivado, tá bom? Alguém tem mais alguma coisa? Deixa eu ver. Se coloca a porta sempre no canto da parede, pro lado que ela vai abrir, tá? Sempre pro lado que ela vai abrir, certo? Se ela abre pro lado esquerdo, você deixa ela pro lado esquerdo, no cantinho do lado esquerdo. Você vai abrir pro lado direito, você joga ela no cantinho da parede, tá? Mas agora acho que eu entendi o que você quis dizer. No meio, tá? No meio do vão da parede, certo? Sempre no meio. Porque a porta, ela fecha sempre quase que no meio da parede, né? Dependendo do ambiente. Então, tu joga sempre ela no meio, para não ter problema. Tá bom? Mais alguma coisa, gente? Tranquilo? Pode correr, tem de 1 metro, de 2, de 1,5, 1,75, 1,80, 3, 4, 10. Estou fazendo um projeto que está aqui atrás agora, estou fazendo porte de correio com 6 metros de comprimento. Não tem uma especificação de tamanho do porte de correio. Você vai ter que ter um vão e você vai dividir o vão em quantas folhas você quer. Tá? Como eu falei, Carolina, vai depender da situação. Se você está num ambiente de área molhada, você vai sair para uma área seca, no teu desenho ele vai ficar para dentro. Tá? Mas isso é uma questão de execução. Para a gente fazer o projeto, a gente sempre deixa ela do meio para frente um pouquinho. Tá? Certo? Ele aparece. Quer ver? Deixa eu abrir aqui para vocês verem aqui, Carolina. Eu já mostro aqui rapidinho, é mais fácil. Ó. Aqui ela está mostrando aqui que ela vai fazer. Quer ver? Deixa eu fazer o seguinte aqui para vocês verem. A porta, na verdade, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer esse movimento aqui, ó. Tá? E fecha na base dela lá. Aqui, eu falei meio, ela acaba ficando na ponta, mas um pouquinho para cima do meio, a hora que ela fecha, né? Como a gente coloca sempre ela aberta, você pode colocar assim. No caso de um banheiro, você tem essa situação aqui, ó. Né? E a porta, ela vem e ela fecha bem aqui, ó. Eu falei no meio, se você não for fazer um detalhamento, se você fizer que nem aqui, ó, nesse exemplo que eu passei para vocês, aí você coloca no meio, tá? Se você não desenhou o batente. Caso você venha desenhar o batente, aí você tem que fazer isso aqui, que é o espacinho que ela vai fechar. O batente, se a gente for medir ele aqui, ele tem 5 centímetros. Ok? Vou voltar aqui. Tá, deixa eu ver aqui, Pedro, qual que é a medida. Ele tem marcado lá, é 1,60 m. A porta de correio lá é 1,60 m. Tá bom? Ele tem lá escrito nele, 1,60 por 2,10. Tá bom? Mais alguma coisa, gente? Tranquilo? Então tá, beleza. Vamos se comunicando, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, entrem lá pelo Moodle de novo,
Mais uma vez, relembrando vocês, fiquem antenados no Moodle lá, que a gente vai conversando. Dúvidas, coloquem lá no chat, nas mensagens que tem, para a gente poder fazer isso aí. E a gente vai esclarecendo tudo que dá. Bom? Não, Pedro, pode colocar na parede. Por enquanto é só para você praticar. Tá? Pode colocar na parede mesmo. Depois a gente vai ver essa nomenclatura bem certinho de como colocar. Tá? Fica tranquilo. Tá? Vamos aprender bem a questão dos comandos primeiro, para depois a gente começar a pegar em detalhes técnicos. Tá bom? Então a gente conversa por lá, gente. Espero que tenha tirado as dúvidas de vocês. A gente vai fazer mais videoaulas dessa forma, tá? Eu acredito que tenha ficado bem fácil de entender desse jeito. A gente vai conversando e eu vou fazendo e vocês vão vendo, e se tiver dúvidas, vocês vão perguntando. Tá bom? Então, gente, obrigado. Boa noite para vocês. Paz e bem para todo mundo. E se cuide, fiquem em casa, gente, tá? Que a coisa tá feia, não tá brincadeira, não. Tá bom? Mas isso logo volta ao normal, a gente vai estar em sala de aula junto. Tá bom? Abraço e boa noite para vocês. Até mais, gente. Tchau, tchau.